Uma mãe nunca mais voltou de suas compras. Depois de 14 anos, sua família descobre a causa surpreendente. O piso de madeira da sala de estar da família Duarte estava coberto por sombras extensas, enquanto o sol da tarde entrava pelas cortinas parcialmente fechadas. Dan Duarte, agora com 50 anos, mudou de posição na cadeira de rodas e mudou de postura, ganhando um pouco. A catástrofe ocorrera 14 anos antes. Ele fraturou o quadril e foi forçado a usar uma cadeira de rodas após um derrame violento que o fez escorregar escada abaixo. As restrições físicas eram um lembrete constante de como sua vida havia mudado drasticamente, mesmo com o passar do tempo. "Quer um cobertor, pai?" Antes que ele pudesse responder, Elisa chamou da cozinha e já havia tirado um do armário do corredor. Ela era a única dos filhos dele que ainda morava em casa aos 19 anos e assumiu a responsabilidade de cuidar dele todos os dias, com um nível de maturidade adulta acima da sua idade. Dan respondeu: "Estou bem, querida", com um tom de cansaço constante que lhe era inerente. Quando Eduardo disse que chegaria, Marcos, de 25 anos, o segundo filho mais velho de Dan, olhou para o celular. "Por volta das 6 horas, deve chegar a qualquer momento", disse ele. Embora Marcos compartilhasse os ombros largos e o queixo fendido do pai, ele possuía um significado mais comedido e pragmático. Após o desaparecimento da mãe, ele se sustentou na faculdade com bolsas de estudo e empregos de meio período, e agora trabalhava como contador em uma empresa no centro da cidade. "Você poderia abaixar o volume, André?" perguntou Letícia, enquanto ela preparava o jantar na sala de jantar. Ela agora era uma jovem responsável de 23 anos que administrava uma livraria no bairro. Transitava da cozinha para a sala de jantar com eficiência, com os cabelos escuros na altura dos ombros presos em um rabo de cavalo prático. Com o controle remoto na mão, André, de 15 anos, recusou, a contragosto, os destaques esportivos que assistia enquanto se divertia no sofá. Ele se defendeu dizendo: "Só estou procurando um bom filme para hoje à noite." Enquanto navegava pelos serviços de streaming, e aquele último de ficção científica, aquele com alienígenas com aparência humana, Dan deu um leve sorriso e acrescentou: "Nada de alienígenas. A Elisa não gosta deles. Você sabe disso." Elisa veio da cozinha com uma pilha de pratos. "Alienígenas não me incomodam. Só não gosto quando eles saem do peito das pessoas durante a sobremesa." O calor daquelas brincadeiras familiares encheu a casa, demonstrando como eles haviam perseverado como família, apesar de tudo. Nos fins de semana, os 5 filhos se reuniam para assistir a um filme, jantar e conversar. Era o costume deles, a maneira de preservar os laços que os sustentaram durante os anos de separação. Letícia declarou: "A mesa está pronta", parando um momento para apreciar sua criação. Cada prato estava precisamente posicionado. Os copos estavam cheios de água gelada. Os guardanapos estavam cuidadosamente dobrados ao lado dos garfos e facas, e tudo estava em seu devido lugar, exatamente como a mãe deles havia ensinado. Havia 5 lugares à mesa, com um cesto na cabeceira da mesa para Eduardo. Enquanto ele se dirigia para a sala de jantar, Marcos comentou: "Que cheiro maravilhoso!" Elisa disse animadamente: "Lasanha. E eu também assei pão de alho." Com seu corpo desengonçado de adolescente acomodado em sua cadeira de sempre, André desistiu de procurar um filme e se juntou a eles à mesa. "Vamos começar? Estou com fome." Dan balançou a cabeça e se empurrou para seu lugar à mesa. "Sempre esperamos até que todos estejam presentes antes de esperar por Eduardo." Enquanto olhava para o prato fumegante no meio da mesa, André resmungou que a comida estava esfriando. "Vou ligar para ele", disse Marcos, já tendo ligado para o irmão. Um segundo depois, fiz uma careta. Nenhuma resposta. Correio de voz. À medida que os minutos passavam, eles permaneceram em silêncio. O gelo em seus copos de água começou a derreter e a lasanha parou de soltar vapor.
A testa de Dan estava franzida de estresse enquanto ele olhava o relógio sem parar. Letícia ia propor que começassem sem Eduardo quando ouviram um carro entrando na garagem e, em seguida, uma porta batendo. O rosto de Eduardo, de 30 anos, corou de preocupação e excitação quando a porta da frente se abriu e ele entrou correndo. Sua aparência normalmente arrumada estava desleixada, com o cabelo escuro caindo em cascata sobre a testa, a gravata desabotoada e o botão de cima desabotoado. Ele olhou ao redor da sala de jantar, observando sua família, esperando por ele ao redor da mesa. Respondeu, ofegante. Desculpe, estou atrasado, mas havia uma tensão e urgência em sua voz que imediatamente deixou todos nervosos. Sem problemas, nós já íamos, disse Dan. Mas Eduardo interrompeu. Ele puxou a cadeira, mas permaneceu em pé e exclamou: encontrei uma coisa. A respeito da mamãe. A atmosfera da sala mudou abruptamente. A temperatura pareceu cair alguns graus. Os ombros enrijeceram e os rostos se contraíram. Mexendo no celular, Eduardo acrescentou: hoje recebi uma ligação do detetive Viana. Dan respondeu com firmeza: sente-se, Eduardo. Estávamos esperando por você e a comida está esfriando. Preciso te mostrar uma coisa. Você não tem noção da importância disso, pai. Eduardo se levantou, segurando o celular com força como se fosse uma tábua de salvação. Por favor, espere um minuto. Seu pai tem razão, disse Marcos com uma voz fria, mas firme. Seja lá o que for, pode esperar até depois do jantar. Vamos comer primeiro. Desesperado por um aliado, Eduardo procurou pela mesa, mas não obteve sucesso. Letícia examinava seu prato. André o olhava com uma mistura de inquietação e irritação, enquanto Elisa mordia o lábio ansiosamente. Depois de discutir isso, Letícia acrescentou suavemente: decidimos parar de falar da mamãe nas reuniões de família. No entanto, Eduardo alegou que isso é diferente, e os policiais descobriram. Chega! A voz de Marcos se elevou. Sabemos que ela nos deixou porque não conseguia mais lidar com a situação. Ela encontrou outra pessoa e foi embora depois do acidente do pai, das contas médicas e de ter que criar 5 filhos sozinha. Eduardo retruca: isso não é verdade. A mamãe nunca... Mas ela fez, não fez? Com uma quebra na compostura, Letícia se juntou a ela. Como você chamaria o papai de cadeira de rodas, afogado em dívidas com os custos médicos dele, e então ela desaparece sem deixar rastros? Marcos suavizou um pouco a voz e disse: 14 anos, Eduardo, 14 anos sem uma palavra. Nada, nenhuma carta, nenhum telefonema. Que mais provas são necessárias? Vozes se sobrepondo, enquanto anos de mágoa e amargura vinham à tona. A troca apaixonada se intensificava. Elisa olhava desamparada entre os irmãos que brigavam, enquanto Aldi se remexia na cadeira. Chega! Quando a voz de Dan ecoou pela sala, ele imediatamente se curvou na cadeira de rodas devido a uma tosse com chiado. Imediatamente, a briga cessou. Quando a tosse do pai parou, Elisa se levantou para lhe dar um tapinha nas costas e oferecer-lhe água. Ela sussurrou: desculpe, pai. Antes de se virar para os irmãos: não podemos ter um jantar tranquilo? Papai está esperando por esta noite a semana inteira e sente nossa falta. A respiração ofegante de Dan, enquanto se recuperava da tosse, era o único som a quebrar o silêncio pesado que se instalara sobre a mesa. Por fim, Eduardo afundou na cadeira e murmurou: tudo bem. Sua boca estava cerrada de irritação. Mas ele queria que todos soubessem que aquela não era apenas mais uma pista inútil. A polícia havia localizado o carro da mamãe, que estava submerso em um rio. Essa revelação fez com que todos prestassem atenção, mesmo estando determinados a ignorá-lo. O quê? A voz de Dan mal podia ser ouvida. Sentindo a oportunidade, Eduardo acrescentou: o detetive Viana me ligou esta tarde.
Eu estava atrasado porque estava falando com ele ao telefone para coletar informações depois que encontraram o carro dela em um rio. Dan olhou para Elisa. Por favor, tire meu celular da mesa lateral. Ela rapidamente o pegou de volta, vendo o rosto do pai empalidecer enquanto ele balançava os dedos e folheava as notificações. Ele olhou para Eduardo e confirmou que o detetive Viana havia perdido 4 chamadas. O corpo dela foi encontrado? Eduardo balançou a cabeça negativamente. Não tenho certeza. O detetive mencionou que ainda estão analisando a situação e que seria benéfico se pudéssemos visitar aquela área. À medida que a gravidade da nova situação se instalava, a família se entreolhava, esquecendo-se da comida. Elisa quebrou o silêncio inicial, sugerindo que comêssemos algo primeiro. Ela olhou preocupada para o pai, seu lado pragmático assumindo o controle. Papai só vai levar alguns minutos para tomar o remédio com a comida. Marcos assentiu com a cabeça. Ela tem razão. Vamos comer rápido antes de ir embora. Os garfos raspavam nos pratos enquanto eles se apressavam na refeição, suas mentes fervilhando com perguntas que nenhum deles ousava fazer em voz alta. Comeram em silêncio absoluto, a lasanha antes apetitosa agora sem gosto em suas línguas. Marcos e Aldi começaram a limpar a mesa quando já tinham comido o suficiente para ir embora, enquanto Letícia e Elisa ajudavam Dan a se preparar para a visita surpresa. Letícia pegou o celular e a carteira, e Elisa pegou o remédio e um cobertor. Pai, tem certeza de que quer ir embora? Perguntou Elisa baixinho, enquanto o ajudava a ajustar o suéter. Enquanto os outros investigam, podemos ficar aqui. Dan balançou a cabeça com força. Preciso estar presente. A noite escurecera lá fora, e havia um frio no ar que não estava presente quando se reuniram para jantar. O antigo SUV da família aguardava na entrada da pequena casa, adaptado para acomodar a cadeira de rodas de Dan. Situada nos arredores da cidade, esta casa térrea em estilo rancho era cercada por velhos carvalhos que testemunharam a alegria e a tristeza da família por muitos anos. Eduardo e Marcos dobraram a cadeira de rodas e a colocaram no banco de trás, depois de ajudarem cuidadosamente o pai a sair dela e sentar no banco do passageiro. Eduardo assumiu o volante enquanto Letícia, Elisa e Aldi subiram para a fileira do meio. Ele ajustou os retrovisores e respondeu: Eu dirijo. Estou plenamente ciente do nosso destino. Eduardo não pôde deixar de reparar no exterior da casa ao sair da garagem. A luz da varanda está acesa e o quintal é banhado por uma luz agradável vinda das janelas. Em uma noite calma, parecia ser apenas mais uma casa de família. Ninguém que por ali passasse imaginaria o caos que se instalou ou o vazio gritante que moldou suas vidas por 14 anos. O veículo percorreu as ruas famosas de sua pequena cidade, passando pelo supermercado onde sua mãe teria ido no dia em que desapareceu e pela escola onde todos os 5 filhos estudaram. Apesar da adrenalina correndo em suas veias, Eduardo segurou o volante e tentou manter o limite de velocidade. O que a detetive Vance lhe disse especificamente? O silêncio que se instalou no automóvel foi quebrado pela pergunta de Dan. Eduardo continuou concentrado na estrada. Não muita coisa, só que, ao olharem para outra coisa, encontraram o carro da mãe em um rio. Ao telefone, ele não deu nenhuma informação. Porque agora, Letícia sussurrou do banco de trás. Depois de todo esse tempo, ninguém sabia como responder a ela. Havia uma mensagem tocando no celular de Eduardo. Ele olhou por um instante e respondeu: É o detetive. Ele está enviando o endereço exato. O local era o Lago Paranoá. Marcos comentou que seria a quase meia hora dali. Por que o veículo da mamãe estaria viajando tão longe? O significado implícito pairava no ar. Uma pessoa poderia ir ao Lago Paranoá se não quisesse ser descoberta por ser isolada e distante. O resto da viagem transcorreu em um silêncio desconfortável, com cada membro da família absorto em seus próprios pensamentos.
A estrada ficou mais estreita e a iluminação diminuiu à medida que saíam da cidade. Ao entrarem em uma estrada de acesso plana que atravessava árvores densas em direção ao lago, Eduardo ligou o farol alto. Eduardo teve que reduzir a velocidade ao percorrer a estrada esburacada, enquanto o SUV sacudia e quicava no terreno irregular. As árvores se abriram depois de alguns minutos, revelando a superfície cintilante do Lago Paranoá, com suas águas escuras refletindo as luzes brilhantes dos carros de polícia posicionados ao longo da margem. Eduardo se virou para o pai e estacionou o mais perto possível do local. "Você está preparado?" Dan assentiu, com uma expressão sombria e determinada. Elisa lhe deu um toque reconfortante no ombro, enquanto Marcos e Letícia o ajudavam a sair do carro e se sentar na cadeira de rodas. O cheiro de água parada, terra e algo mais. Algo desagradável que revelava coisas há muito submersas e recém-mexidas, os assaltou assim que abriram as portas do carro. Enquanto seus irmãos mais velhos empurravam a cadeira de rodas do pai na direção do perímetro policial, Aldi recuou um pouco e torceu o nariz. As rodas da cadeira de rodas ocasionalmente afundavam em pontos macios de lama, dificultando o empurrão pelo terreno irregular. Marcos e Letícia tiveram que cooperar para ajudar Dan. Elisa permaneceu ao lado do pai, segurando seu braço enquanto se dirigiam aos policiais reunidos. Eduardo caminhava à frente da família, procurando por um rosto familiar entre os policiais. Viu o detetive Viana parado perto da beira da água, envolvido em uma longa discussão com um policial uniformizado, com cabelos grisalhos e o rosto constantemente exausto de alguém que já havia testemunhado muita coisa em seu trabalho. O investigador era um homem atarracado na casa dos 40. "Viana, o detetive", gritou Eduardo, descendo em passos curtos. O detetive se virou, seu rosto grisalho brilhando ao reconhecê-lo. "Você conseguiu, Eduardo." Atravessei a praia lamacenta e olhei para o resto da família, além de Eduardo. "Vejo que você trouxe todo mundo." "Tínhamos que estar aqui", disse Eduardo, sem rodeios. "O que você descobriu?" O investigador Viana apontou para o lago onde um guincho estava estacionado, com seu guincho robusto já instalado. Um automóvel, ou o que restava de um, estava parado na margem, pingando água do lago e coberto de lodo e vegetação aquática. O automóvel azul desbotado que pertencera a Catarina Duarte era inconfundível, apesar dos anos passados lá embaixo. Quando a família se juntou a eles, o detetive Viana declarou: "Nós o encontramos no início desta tarde. Para ser sincero, não estávamos procurando por ele. Como parte de uma investigação contínua sobre tráfico de drogas, um helicóptero examinou a área. De cima, o piloto viu algo refletido no lago. O rosto de Dan estava indecifrável enquanto olhava para o carro molhado. Você localizou?" Ele não conseguiu completar a pergunta. O detetive Viana entendeu a pergunta não formulada e respondeu: "Nenhum corpo. Isso é estranho. Quando paramos, o automóvel estava vazio." "Está vazio?" repetiu Marcos, assustado. "É verdade?" perguntou o detetive. O detetive confirmou que estava completamente vazio. "Mas descobrimos alguns objetos intrigantes dentro." "Que tipo de coisas?" perguntou Eduardo, animado. O detetive Viana, ao colocar a mão no bolso, recuperou um saco plástico com uma imagem danificada pela água que estava guardado no porta-luvas, o que ajudou a preservá-lo. "É a foto da sua mãe." Com as mãos trêmulas, Dan agarrou a bolsa enquanto olhava para a foto borrada de Catarina, sorrindo e despreocupada por um momento antes de desaparecer. O investigador continuou, com um tom mais cauteloso: "Havia mais uma coisa. Descobrimos os pertences de um homem, incluindo um boné de beisebol, um par de óculos de sol masculinos e um recibo com o nome dele." "Eu sabia", comentou Letícia abruptamente em tom ressentido. "De fato, ela fugiu com alguém." "Isso é injusto", reclamou Eduardo imediatamente. "Não sabemos o que mais poderia ser?" Marcos lançou um desafio. "Coisas de homem no carro da mãe, no fundo de um lago.
sem sinal dela. Ela encenou o próprio desaparecimento, como é óbvio. O detetive Vance continuou. Nossa investigação indica que o carro foi afundado intencionalmente. Não há danos esperados em um acidente. O veículo afundou depois que as janelas foram abaixadas e inundadas. Não foram encontrados sinais de violência ou crime. Letícia cruzou os braços e declarou: "Eu sei que o que estou fazendo é ilegal, deixando seus filhos pequenos para trás." Ela fingiu que algo havia acontecido com ela, pois não podia simplesmente ir embora sem sofrer nenhuma repercussão. "Isso é ridículo", retruca Eduardo. "Nossa mãe jamais nos abandonaria. Deve haver outra explicação." André finalmente falou, depois de permanecer em silêncio até então. "Todos nós precisávamos dela. Então por que ela nos abandonaria quando o papai mais precisava?" "Às vezes, as pessoas quebram", murmurou Marcos suavemente. "Com 5 filhos para criar, as despesas médicas do papai e nenhuma assistência. A tensão se torna insuportável. Ela descobriu uma saída e a usou. Desesperado, Eduardo recorreu às vans de detetives. Você não acredita mesmo nisso, não é? Deve haver mais alguma coisa nessa história depois de todos esses anos." O detetive soltou um suspiro profundo. "Eduardo, estou nessa situação há 27 anos. Já vi isso acontecer antes. As pessoas fazem de tudo para esconder seus rastros e desaparecem porque querem. Mas por que procurar o carro agora?" questionou Dan, com os olhos cheios de emoção, mas a voz firme. 14 anos depois, o detetive Vance esclareceu. "Não estávamos procurando, como eu disse. Naquele local, estávamos realizando vigilância aérea para uma operação de tráfico de cocaína. O automóvel foi avistado de cima pelo helicóptero. Às vezes, especialmente quando o sol está brilhando perfeitamente, você pode ver coisas debaixo d'água dessa perspectiva. Apenas uma coincidência." Ele apresentou um segundo saco de provas que continha um pequeno objeto danificado pela água. O carro foi reconhecido como pertencente à sua mãe por causa disso. Esta foto de família e a carteira de motorista dela estavam no console central. Observando o retrato de família danificado pela água, mas reconhecível, dele, de Catarina e de todos os 5 filhos, tirado apenas alguns meses antes do desaparecimento dela e do ferimento, Dan aceitou a segunda bolsa de provas. "O que você vem a seguir?" perguntou Marcos, deixando transparecer seu lado pragmático. O detetive Vance lhe deu uma massagem no pescoço. "Examinaremos o veículo minuciosamente e buscaremos mais evidências. Mas sejamos realistas. Este é um caso de 14 anos atrás. Se não encontrarmos evidências que sugiram descaradamente atividades ilegais, não teremos recursos para iniciar uma investigação completa." "Então é isso?" insistiu Eduardo. "Você vai simplesmente presumir que ela fugiu e ignorar?" "Não foi isso que eu disse", respondeu o detetive calmamente. "No entanto, os dados parecem apontar para uma direção específica. Pertences dos homens no carro, afundamento intencional do veículo, nenhum corpo, nenhuma evidência de luta. Isso dá credibilidade à ideia de que ela partiu por vontade própria." Ele olhou para a família e disse: "Se quiserem, posso dar-lhes cópias de todas as evidências que coletamos. Fotos, registros de inventário e nossos resultados iniciais." "Qual é o sentido?" Com a voz rouca, Letícia falou. "Nada vai mudar como resultado." Dan, que estava praticamente quieto, quebrou o silêncio. "Estou exausto, Elisa, e quero ir para casa agora." Elisa caminhou atrás da cadeira de rodas dele e murmurou baixinho: "Claro, pai." Dan disse ao detetive Viana para fazer o que fosse preciso com o carro. "Este mistério nos atormenta há 14 anos. Duvido que fiquemos em paz se descobrirmos a verdade hoje." Eduardo manteve-se firme enquanto a família começava a se mudar. "Essas cópias, por favor", disse ele com firmeza. O detetive Viana concordou e tirou um maço de papel manila do carro. "Caso aparecessem, eu as tinha em mãos.
Cópias de alguns dos itens que descobrimos no porta-luvas também estão incluídas em um envelope separado. Quando tiramos o carro, minha equipe tirou fotos de tudo. Depois de entregar o envelope para Eduardo, ele o tocou gentilmente no ombro. Ao longo dos anos, trabalhei em dezenas de casos de pessoas desaparecidas. O primogênito é frequentemente aquele que tem mais dificuldade em se desapegar. Filho, espero que isso lhe dê um pouco de paz de espírito. Eduardo olhou para o envelope que segurava. Obrigado. Sentiu o peso emocional e físico das evidências pesando sobre ele enquanto voltava para onde sua família o aguardava perto do carro. Eduardo não conseguia acreditar que sua mãe os havia abandonado, mesmo que todos parecessem pensar assim. Devia haver mais alguma coisa naquela história, e o envelope que ele agora segurava perto do peito talvez contivesse as respostas. Com a antiga excitação agora reduzida a um silêncio sombrio, a família se amontoou de volta no SUV. Desta vez, Marcos pegou discretamente as chaves de Eduardo e sentou-se no banco do motorista. Ele apenas comentou, "Eu dirijo", e ligou o motor enquanto os outros se acomodavam. Para analisar o conteúdo do envelope, Eduardo foi para a última fileira e assumiu o lugar. Ele acendeu as luzes do celular e começou a folhear os papéis enquanto o carro saía de ré do Lago Paranoá. Relatórios policiais padrão, descrições de operações de recuperação, listas de inventário dos bens encontrados no carro e fotos do veículo tiradas de diferentes perspectivas que demonstravam seu estado danificado. Após 14 anos submerso, estavam incluídas nas páginas iniciais. Eduardo leu atentamente cada página, procurando por qualquer coisa que pudesse contradizer a história de abandono, mas encontrou poucas evidências para refutar a devoção de sua mãe. Na viagem até o lago, Marcos dirigiu de forma mais agressiva do que Eduardo, acelerando rápido nas retas e fazendo curvas fechadas. Eduardo teve dificuldade para se concentrar na papelada por causa dos solavancos. "Você poderia, por favor, diminuir a velocidade?" Marcos o ignorou ou não o ouviu enquanto gritava para a frente. Eduardo relutantemente guardou os papéis no envelope depois de mais alguns minutos, tentando ler em meio ao balanço e ao balanço. Decidira esperar até chegarem em casa, ou pelo menos até estar sozinho em seu apartamento, onde pudesse examinar tudo minuciosamente sem o olhar crítico dos irmãos. Com exceção do zumbido do motor e dos suspiros esporádicos de Dan no banco do passageiro, o caminho de volta para a casa do pai foi desconfortável e silencioso. Audi foi o primeiro a aliviar a tensão quando entraram na garagem, a luz da varanda ainda brilhando suavemente. "O filme que estamos assistindo ainda está passando." Ele olhou para os parentes e perguntou cautelosamente, "Não é assim que temos que terminar a noite, é?" Após um breve silêncio, Letícia assentiu lentamente em resposta à pergunta. "Parece uma excelente ideia. Seria uma pena desperdiçar a noite porque a sobremesa ainda está na mesa." "Pai?" Elisa pediu segurança ao pai. Dan forçou um sorrisinho. "Sim, acredito que a diversão seria benéfica para todos nós." Eles entraram e ajudaram Dan a voltar para sua cadeira de rodas. Enquanto Elisa foi até a cozinha pegar a torta de maçã que havia feito antes, Marcos e Letícia foram direto para a sala de estar, onde ligaram a TV e deram uma olhada nas opções disponíveis. Depois de oscilar erraticamente entre os grupos, Audi se juntou aos irmãos mais velhos na televisão. Eduardo permaneceu perto da porta, ainda segurando o envelope com força. "Estou indo embora", declarou. Todos os outros olharam para ele. "O que você está dizendo?" perguntou Dan. "Estou indo para casa", disse Eduardo. "Quero revisar esses arquivos com cuidado. Algo significativo pode estar presente." "Eduardo", Marcos interrompeu, com um tom de voz que demonstrava frustração. "Desista. Depois de 14 anos, finalmente temos algumas respostas. Pelo menos agora sabemos, mesmo que não seja o que queríamos ouvir." Eduardo alegou que não sabemos de nada.
Um carro em um lago e uma série de suposições são tudo o que temos. Elisa sussurrou. Por favor, fique para o filme. Quando todos tiverem tido a chance de pensar, podemos discutir tudo isso amanhã. Eduardo olhou para a irmã mais nova, que tinha uma expressão aberta e beijável, antes de se virar para o pai, que estava largado na cadeira de rodas e parecia mais velho e exausto do que poucas horas antes. Ele pensou brevemente em desistir e assistir a um filme que se recusava a assistir, agindo como se nada estivesse errado enquanto sua cabeça estava cheia de perguntas. Finalmente, peço desculpas. Preciso fazer isso. Sem esperar por mais protestos, ele recuou pela porta e seguiu em direção ao seu veículo. Pela janela da frente, ele conseguia ver a família se acomodando em suas posições habituais e reunida em volta da TV. Elisa estava sentada no braço da cadeira de rodas ao lado de Dan, enquanto os outros estavam esticados no restante dos móveis. Por um tempo, Eduardo ficou sentado no carro com as chaves na ignição, mas o motor ainda desligado. Mãe, onde você está? Ele falou baixinho para o carro vazio. Como você se saiu? Você realmente nos abandonou? Irritado com as lágrimas que ameaçavam cair, ele enxugou os olhos. Eu sussurrei que era o mais velho. Fui eu quem teve que assumir o controle depois do acidente do meu pai. Em vez de me matricular imediatamente na faculdade, aceitei um emprego. Fiz tudo o que pude para nos manter juntos, até ajudando com as crianças. Agora todos me desprezam porque me recuso a acreditar que você nos deixou. Eduardo respirou fundo para se recompor antes de ligar o motor e acender as luzes internas. Espalhando os papéis no banco do passageiro, abriu o envelope mais uma vez. Desta vez, ele viu um envelope menor, com a etiqueta simples, diversos, dentro. Abriu-o por curiosidade e descobriu fotocópias de documentos e pertences pessoais que haviam sido encontrados dentro do veículo. Um deles era um contrato de locação de algum tipo, relativamente legível, mas obscurecido pelos danos causados pela água. Eduardo olhou para a casa, perplexo. O nome no contrato não era Catarina Duarte, mas estava datado de cerca de 3 meses após o desaparecimento de sua mãe. Na verdade, tinha um nome desconhecido, Elizabeth Carter. Mas foi a assinatura no final da página que Eduardo notou. Ele reconheceu instantaneamente a letra da mãe, embora fosse antiga e indistinta na fotocópia. O mesmo E cursivo que aparecia em todas as suas listas de compras. O mesmo C curvo que ela usava para assinar os cartões de permissão da escola dele. Ele olhou fixamente para a assinatura e disse: Elizabeth Carter. May, mamãe inventou um nome. Eduardo examinou o documento com mais atenção, o coração disparado. No contrato, havia um endereço. Eduardo pegou o celular e digitou o endereço às pressas em um aplicativo de mapas. Nos arredores da cidade, a quilômetros de distância de sua casa e de qualquer área residencial, a imagem de satélite revelou uma propriedade situada no que parecia ser uma zona industrial. Parecia um armazém ou depósito em uma área onde predominam estruturas industriais semelhantes, em vez de um complexo residencial ou de apartamentos. Sussurrei. Isso não faz sentido. Por que a mamãe usaria um nome fictício para alugar um armazém? O nome Raymond Dias foi a próxima coisa que ele viu no contrato. Embora o nome soasse um tanto familiar, Eduardo não conseguiu identificá-lo de imediato. Quando ele digitou o nome em um mecanismo de busca, os resultados o deixaram perplexo. Havia várias notícias de anos atrás. Raymond Dias, um empresário local, está sendo interrogado em uma investigação de lavagem de dinheiro. Dias foi exonerado das acusações de fraude por falta de provas. Os imóveis de Raymond Dias estão ligados a atividades de empréstimo ilícitas. Após ler algumas das peças, Eduardo reconstituiu o retrato de um homem que vivia à margem da lei, praticava empréstimos predatórios e se dedicava a outras atividades comerciais duvidosas que a polícia nunca conseguiu investigar completamente.
Ele se virou para a casa e viu sua família assistindo ao filme junta pela janela. Pensou brevemente em voltar para dentro e mostrar o que tinha visto, mas sabia que eles não prestariam atenção. Nenhum contrato de locação ou proprietário desconfiado conseguiria mudar a opinião deles sobre o que aconteceu com sua mãe. Eduardo engatou a ré e saiu da garagem, decidindo que faria isso sozinho. Determinado a descobrir mais sobre o relacionamento de sua mãe com Raymond Dias e o motivo de ela alugar um armazém com um nome falso, ele dirigiu o carro em direção ao endereço listado no contrato de locação, em vez de seu próprio apartamento. À medida que Eduardo se aproximava da zona industrial, o GPS o guiou por ruas que eventualmente deram lugar a estradas mal conservadas. Havia menos postes de luz e mais estruturas em ruínas, incluindo fábricas com janelas quebradas, depósitos cercados por cercas de arame farpado e a rara parada de caminhões que funcionava a noite toda, que lançava poças de luz fluorescente sobre estacionamentos vazios. O GPS indicava que ele havia chegado ao seu destino após 20 minutos de viagem. Reduzindo a velocidade do veículo, Eduardo olhou pelo para-brisa para um prédio térreo em ruínas, afastado da rua. Acima da entrada, uma placa desgastada pendia torta, e os móveis de alta qualidade estavam sendo reformados. Eduardo estacionou a uma curta distância do prédio, no estacionamento de cascalho. Parecia que estava quase em funcionamento. Havia uma velha caminhonete estacionada perto de uma entrada lateral, e um brilho fraco vinha de dentro. Ele podia ver que as janelas estavam obstruídas por dentro, limitando qualquer visão do interior enquanto seus faróis iluminavam a fachada. Desliguei o motor, mas fiquei no carro pensando no que fazer. Ele não havia feito um plano tão grande, nem considerado o que faria quando finalmente localizasse o local. Eram cerca de 10 horas. E ele não imaginava que alguém estaria trabalhando tão tarde, mas era óbvio que havia alguém lá dentro. Enquanto ponderava se deveria ir ao prédio ou voltar durante o dia, um homem mais velho carregando uma xícara fumegante em um recipiente de plástico surgiu de uma porta lateral. O homem viu o automóvel de Eduardo imediatamente e começou a se aproximar dele em velocidade lenta e deliberada. Apesar do seu desejo natural de ir embora, Eduardo concluiu que aquela poderia ser sua única oportunidade de descobrir mais sobre o local e seu relacionamento com a mãe. Quando o homem se aproximou, baixou o vidro da janela. Embora fosse mais velho do que Eduardo presumira inicialmente, possivelmente com pouco mais de 60 anos, o segurança, porque essa parecia ser sua função, movia-se com a força e a segurança de alguém consideravelmente mais jovem. Usava uma jaqueta leve sobre uma camisa do uniforme, sem o emblema da empresa, apesar do horário tardio e do frio. Seus olhos avaliavam Eduardo com atenção, e seu rosto estava cansado, mas atento. "Boa noite", murmurou o homem, com a voz surpreendentemente amigável. "Está confuso?" Eduardo parou, avaliando rapidamente sua abordagem. A menos que tenham pegado o caminho errado, não havia muita gente aqui a esta hora da noite. O risco de descobrir a verdade parecia grande demais. Ele não podia simplesmente declarar que estava investigando a relação entre aquele local e sua mãe há muito perdida. Em vez disso, optou por contar uma mentira plausível. "Acredito que você estava certo. Posso ter perdido uma curva", disse Eduardo, tentando parecer casual. "No entanto, me deparei com este local enquanto dirigia por ali. Veja bem, eu estava procurando um depósito no bairro para o meu pequeno negócio." O segurança tomou um gole de café e olhou para Eduardo por cima da borda do copo, pensando: "Sei que está tarde, mas pensei em dar uma olhada. Isto não está à venda, se é isso que você está se perguntando." "Quem é o dono?" perguntou Eduardo, tentando soar curioso. O guarda respondeu: "Harvey Dias." O sobrenome familiar fez o pulso de Eduardo disparar. Harvey Dias.
O guarda arqueou uma sobrancelha e disse: acho que nunca ouvi falar dele. Filho de Raymond Dias. Você não conhece Raymond Dias? Eduardo pretendia parecer desinformado, balançando a cabeça. Deveria. O guarda esclareceu que Raymond era dono de metade da propriedade industrial nesta área. Morreu há alguns anos. Harvey, seu filho, assumiu a empresa. Entendo, respondeu Eduardo, com os pensamentos a mil. Há alguma maneira de entrar em contato com Harvey? O guarda riu e disse: Harvey é um homem reservado. Se não for para comprar a propriedade, talvez para negociar o aluguel de uma parte dela. Ele não interage diretamente com as pessoas, principalmente com aquelas que chegam fora do horário comercial sem avisar. Tem mais alguém com quem eu possa falar, então? Um gerente ou representante, talvez, amanhã? O guarda pareceu refletir por um momento. Me diga o quê? Volte amanhã durante o horário comercial. Chame o Ronald. Aqui, ele cuida dos negócios do Harvey. Ronald? Eduardo repetiu, memorizando o nome. Ele, sem dúvida, estará presente amanhã. Posso informá-lo hoje à noite que alguém está interessado, continuou Eduardo, omitindo propositalmente seu próprio número. Eu me reporto a ele e consegui o número dele. O guarda tomou outro gole de café e assentiu, dizendo: passo por lá amanhã. Ronald prefere fazer negócios pessoalmente. Só para você saber, ele não gosta quando as pessoas trazem sócios ou estranhos para essas primeiras reuniões. Gosta de avaliar as pessoas individualmente primeiro. Entendo, disse Eduardo. Vou sozinho. Ele ia fechar a janela quando teve uma epifania. Só teria verificado se a família Dias ainda detinha as terras se tivesse ido imediatamente, sem saber de nada específico. Ele gritou para o guarda, que já começava a sair, arriscando-se conscientemente. Além disso, disse ele, duvido que você já tenha ouvido falar de uma mulher chamada Elizabeth Carter nesta região. O impacto foi instantâneo e impressionante. O semblante do guarda se transformou completamente, seu rosto endurecendo-se em uma máscara inexpressiva e seus ombros ficando rígidos. O simpático segurança desapareceu, sendo substituído por um indivíduo consideravelmente mais ameaçador. Você precisa ir, respondeu ele sem rodeios, perdendo toda a pretensão de civilidade. Agora, Eduardo apertou mais, consciente de que havia exagerado, mas incapaz de recuar completamente. Só preciso saber se... O guarda caminhou com uma rapidez inesperada, reduzindo a distância até o carro para 2 passos largos, e se inclinou, com o rosto a centímetros do de Eduardo, apoiando as mãos velhas na borda da janela parcialmente aberta. E você deseja fantasmas? Sua voz era baixa e ameaçadora enquanto ele pedia. Eduardo sentiu um arrepio na espinha ao dizer: você está no lugar certo. Ela não queria ser encontrada. O que você está dizendo? Ele se esforçou para manter o tom firme ao perguntar. O guarda se endireitou e pressionou os nós dos dedos contra o batente da porta. Se quiser falar sobre isso também, venha ver o Ronald amanhã. Mas eu desaconselho, disse ele, batendo novamente no batente do carro. Quem não queria ser encontrado? Após um breve momento de hesitação, Eduardo engatou a ré e recuou lentamente, observando o guarda parado no mesmo lugar, observando-o com olhos gelados, até que ele deu meia volta com o carro e foi embora, com a mente a mil enquanto voltava para a cidade. Pela primeira vez em 14 anos, Eduardo sentiu que finalmente estava no encalço de algo real, algo que pudesse explicar o que acontecera com sua mãe. O relógio do painel marcava 23h35, enquanto Eduardo dirigia de volta para a cidade, com a mente fervilhando de perguntas e teorias. O guarda obviamente reconhecera Elizabeth Carter, o nome fictício de sua mãe, e sua reação confirmou que Elizabeth, ou Catarina, tinha alguma ligação com aquele lugar. Mas o que ele queria dizer com fantasmas? E por que ele diria que ela não queria ser encontrada, senão para confirmar que sua mãe havia desaparecido voluntariamente? Eduardo sabia que deveria contar à família o que havia encontrado.
mas duvidava que eles ouvissem depois da reação deles no jantar e no lago. As implicações pareciam confirmar o que seus irmãos pensavam, que a mãe deles havia tomado a decisão de desaparecer. Mas algo na reação do guarda, a mudança abrupta de amigável para ameaçadora, sugeria que havia mais na história do que uma mulher simplesmente abandonando sua vida. Eles se reconciliaram, cada um à sua maneira, com o fato de a mãe os ter abandonado. Marcos se tornara o responsável e pragmático. Letícia se decidira a não se decepcionar mais. Elisa concentrara suas energias em cuidar do pai. E Aldi, que tinha apenas 1 ano de idade quando Catarina desapareceu, nunca a conhecera de verdade. Com exceção de Eduardo, que nunca se conformara com a história do abandono, nenhum deles queria reabrir velhas feridas. Mas havia outra pessoa que poderia estar interessada no que ele havia descoberto. Eduardo parou no acostamento. Encontrou o cartão do detetive Viana na carteira e hesitou antes de ligar, imaginando como o detetive reagiria se descobrisse que Eduardo havia ido pessoalmente investigar. Viana aqui. O detetive atendeu ao quarto toque, com a voz pesada de sono, mas finalmente concluiu que a informação era crucial demais para guardar para si. Peço desculpas pela ligação tardia, detetive. Era Eduardo Duarte. O detetive murmurou como se estivesse sentado na cama. Havia um contrato ou contrato de locação de algum tipo na pasta de itens diversos, e o endereço ali indicava um armazém alugado, sob o nome de Elizabeth Carter. Encontrei algo nas cópias de prova que você me deu, começou Eduardo, optando por revelar a verdade completa. Está tudo bem, Eduardo, mas a assinatura, que é a letra da minha mãe, também atraiu minha atenção, disse o detetive Viana, parecendo mais alerta agora. Eduardo, incapaz de conter a acusação, questionou. Por que você não mencionou isso antes? O detetive respondeu pacientemente, porque se encaixa com o que já suspeitávamos. Desaparecimentos voluntários frequentemente resultam na criação de novas identidades. Mas não é uma casa nem um apartamento, disse Eduardo. É um armazém em uma zona industrial, e o proprietário é Raymond Dias. Eles alugam apartamentos com identidades falsas e criam novas vidas. Você o procurou? O outro lado da linha fez uma pausa. Sim, procurei. Raymond Dias era um nome conhecido em alguns lugares. O detetive Viana explicou. Acho que tudo isso se conecta porque minha mãe alugaria um imóvel de alguém assim. Ele foi investigado diversas vezes, mas nunca foi processado com sucesso por seus negócios, que operavam em áreas cinzentas da lei, com empréstimos predatórios e práticas de cobrança de dívidas que ultrapassavam os limites legais. Aquele armazém era provavelmente um ponto de transição, um local onde as pessoas iam para receber novas identidades antes de seguir adiante. E, com base nas evidências que reunimos, acho que sua mãe precisava desaparecer rápida e completamente. As operações de Raymond Dias incluíam ajudar as pessoas a fazer exatamente isso, por um preço. Eduardo respondeu incrédulo. Você acha que ela foi lá para mudar de identidade? Faz sentido, considerando o momento, disse o investigador, acrescentando que ela tinha ido lá para começar uma nova vida. Ela teria tempo para fazer planos, talvez com um novo parceiro, já que o contrato de locação é válido por 3 meses após o seu desaparecimento. Eduardo insistiu em saber quem seria o novo parceiro. O detetive Viana o lembrou dos óculos de sol que encontramos no carro. Óculos de sol masculinos com o nome Ronald gravado em uma das hastes. Mas não há provas de que ela estava saindo com alguém. Eduardo quase deixou o telefone cair. Ronald repetiu, com o coração disparado. Tem certeza de que o nome era Ronald? Sim, respondeu o detetive. Por quê? Esse nome significa alguma coisa para você? Os pensamentos de Eduardo estavam a mil. O guarda do armazém mencionara Ronald, alegando que ele era o responsável pelos negócios de Harvey Dias, e pedira a Eduardo para se encontrar com ele no dia seguinte.
Seria este o mesmo Ronald cujos óculos de sol foram encontrados no carro de Catarina? Perguntou o detetive Viana a Eduardo. Eu fiz algo que provavelmente não deveria ter feito. Descobri o contrato de locação e dirigi até o local indicado nele. Você ainda está aí? Estou aqui. Ele finalmente disse. Eduardo, isso foi extremamente imprudente. Se houver alguma conexão entre as operações de Raymond Dias e o desaparecimento da sua mãe... Eu sei, interrompeu Eduardo. Mas descobri uma coisa. Você fez o quê? A voz do detetive se elevou abruptamente. Mencionei o nome da minha mãe a um segurança, e ele respondeu identificando-a como detetive e mencionando um homem chamado Ronald, que trabalha lá. Possivelmente o mesmo Ronald, cujos óculos de sol estavam no carro da minha mãe. Houve uma longa pausa antes que o detetive Viana voltasse a falar, e sua voz era controlada e comedida. Quero que preste muita atenção, Eduardo. Esses indivíduos são mortais e não pensarão duas vezes em se defender se estiverem envolvidos no sequestro da sua mãe. Mas, sem rodeios, o detetive interrompeu bruscamente. Esta agora é uma investigação policial em andamento e nós a conduziremos adequadamente com mandados e apoio. Não quero que você chegue perto daquele armazém de novo. Entendeu? Seu envolvimento pode colocá-lo em grave perigo e arruinar tudo. Eduardo apertou o telefone com mais força. O que devo fazer? Ficar sentado esperando. Agradeço por ter me dado essa informação, mas agora preciso que você se afaste e nos deixe fazer o nosso trabalho. O detetive Viana confirmou que é exatamente isso que você deve fazer. O guarda me instruiu a voltar amanhã para falar com o Ronald, acrescentou Eduardo. O investigador afirmou energicamente. Sob nenhuma circunstância você deve voltar para lá. Esta poderia ser nossa única oportunidade de descobrir o que aconteceu com minha mãe. Eduardo sabia que o detetive estava certo, mas a ideia de esperar, de talvez perder a única pista depois de 14 anos sem nada, era demais para suportar. Enviaremos um policial disfarçado e montaremos vigilância. Existem procedimentos adequados para esse tipo de caso. No entanto, ele reconheceu o risco para si mesmo e para qualquer possível investigação. Tudo bem, disse ele. Não voltarei lá. O detetive Viana respondeu. Obrigado, com um tom de alívio na voz. Se vou fazer algumas ligações agora, colocar as coisas em andamento. Manteremos você informado sobre qualquer novidade. Prometo. Antes que o detetive pudesse encerrar a ligação, Eduardo disse. Você deveria saber que meu pai e meus irmãos também correm risco se essas pessoas perceberem que estamos investigando. O detetive Viana prometeu enviar viaturas para fazer inspeções de rotina no seu apartamento e na casa do seu pai. Durma um pouco, Eduardo, e não chegue perto daquele armazém. As advertências do detetive faziam sentido, e o risco era real. Então Eduardo desligou o telefone e ficou sentado no carro estacionado por alguns minutos, considerando suas opções. No entanto, a parte racional de seu cérebro que aconselhava cautela foi repelida por 14 anos de questionamentos, questionando o que teria acontecido com sua mãe, e sendo o único a acreditar que ela não os havia abandonado voluntariamente. Por fim, ele estacionou o carro no estacionamento de seu apartamento, sabendo que não conseguiria dormir, mas também percebendo que precisava considerar cuidadosamente seu próximo passo. Seja qual for a sua escolha, uma coisa era certa. Depois de horas se revirando na cama, Eduardo finalmente caiu em um sono profundo por volta das 4 da manhã, apenas para ser acordado pelo telefone tocando às 7h30. Com o identificador de chamadas exibindo o número do detetive Viana. E a manhã chegou com uma clareza que lhe escapara durante toda a noite inquieta. Ele nunca estivera tão perto da verdade sobre o desaparecimento de sua mãe. Quando Eduardo respondeu, o detetive acrescentou, sem se apresentar. Estou indo buscá-lo. Vamos até aquele armazém, mas faremos do meu jeito.
Esteja pronto em 15 minutos. Como prometido, 15 minutos depois, o detetive Viana parou em frente ao prédio de Eduardo em uma viatura policial sem identificação. Vestindo jeans, uma camisa social desbotada, uma jaqueta de couro surrada que o fazia parecer mais um operário da construção civil do que um detetive, e roupas comuns em vez do terno típico. Eduardo sentou no banco do passageiro e percebeu imediatamente que o detetive não estava sozinho. Ao se afastar do meio-fio, o detetive Viana explicou: "Com base no que você me contou sobre Raymond Dias e seu filho Harvey, estamos tratando isso como uma situação potencialmente perigosa." Outro homem, também a paisana, estava sentado no banco de trás. Viana o apresentou simplesmente como oficial Paranoá de apoio tático. "Passei a noite toda acordado coordenando isso. Uma equipe tática está esperando a alguns quarteirões de distância e tenho policiais à paisana posicionados em pontos-chave do depósito. Eduardo propôs que levássemos meu carro, já que o guarda o viu ontem à noite e pode parecer menos estranho." Depois de pensar um pouco, o detetive Viana concordou e disse: "Você tem razão. Vamos trocar de veículo no próximo estacionamento." 10 minutos depois, eles foram para o automóvel de Eduardo, com o detetive Viana sentado no banco do passageiro e Eduardo dirigindo. À medida que se aproximavam da área industrial onde ficava o armazém, o detetive Viana disse ao policial Paranoá para permanecer no carro de polícia sem identificação, que agora faria parte do perímetro de vigilância. "Lembre-se, você não deve sair do carro a menos que eu diga explicitamente para você fazer isso. Só estou permitindo que você venha porque já fez contato e sua presença parecerá menos suspeita. Mas esta é uma operação policial, não uma investigação familiar." O detetive Viana murmurou, com seus olhos experientes percorrendo a propriedade. "Algo não está certo", reconheceu Eduardo, com a boca seca de nervosismo e expectativa. Ao virarem na rua que levava ao armazém, ele viu a mesma caminhonete estacionada do lado de fora que estivera lá na noite anterior. Mas algo parecia diferente. O lugar parecia mais silencioso, mais tranquilo. Não havia trânsito, só aquele caminhão. Eduardo estacionou no estacionamento de Cascalho, mais ou menos onde estivera na noite anterior, e eles ficaram sentados por um tempo, observando o armazém. "Espere aqui", disse o detetive Viana, pegando a pistola escondida sob o casaco. "Vou dar uma olhada rápida." As janelas ainda estavam cobertas, mas, ao contrário da noite anterior, não havia luz visível lá dentro. Eduardo observou o detetive se aproximar do prédio cautelosamente, com a eficiência praticada de alguém treinado para avaliar situações perigosas, verificando primeiro a caminhonete, olhando pelas janelas e depois indo em direção à entrada lateral, onde Eduardo tinha visto o guarda surgir na noite anterior e dizendo: "Se eu fizer sinal para você sair, vá embora imediatamente e encontre o policial Paranoá no ponto de encontro." O detetive Viana tentou abrir a porta e descobriu que estava destrancada. Depois desapareceu dentro do prédio. 5 minutos se passaram, depois 10, e o nervosismo de Eduardo piorava a cada segundo, seus dedos batendo freneticamente no volante. "Está vazio", murmurou o detetive Viana enquanto Eduardo se aproximava, e finalmente emergiu na entrada, gesticulando para que Eduardo o seguisse. Contra seu bom senso, mas por necessidade de saber, Eduardo saiu do carro e atravessou correndo o estacionamento de Cascalho. Eles devem ter ido embora rapidamente depois da sua visita ontem à noite, pois estavam completamente esvaziados. Eduardo seguiu o detetive até o armazém, que era amplo e praticamente deserto, com manchas retangulares limpas no chão empoeirado, suportes vazios nas paredes onde prateleiras haviam sido instaladas e cabos cortados pendurados no teto, todos sinais óbvios de que os equipamentos imóveis tinham acabado de ser removidos. O detetive Viana apontou para uma área do armazém onde divisórias haviam construído diferentes cômodos e disse: "Olhem só, alojamentos improvisados."
estações de trabalho. Isso era mais do que apenas um depósito. Eles definitivamente estavam operando algo aqui. O detetive Viana chamou do outro lado da sala, agachado ao lado de uma mesa virada, olhando para algo no chão. Eduardo caminhou lentamente pela sala, tentando imaginar sua mãe ali, tentando imaginar que conexão ela poderia ter com aquele lugar, se ela havia sido mantida presa contra a vontade. Se ela tinha vindo ali voluntariamente para pedir ajuda, para desaparecer, ou se havia alguma outra explicação completamente diferente. Vire a foto, disse o detetive Viana, passando-a para Eduardo. Quando Eduardo se juntou a ele, descobriu que o detetive segurava uma foto que aparentemente havia escorregado para debaixo da mesa durante a evacuação apressada, mostrando um navio cargueiro atracado no que parecia ser um porto industrial, com seu nome, Horizonte do Sul, estampado com destaque no casco. Havia informações escritas à mão no verso, o nome do navio, um cronograma de partida para a próxima semana e uma lista parcial de nomes que incluía Elizabeth C. e Ronald M. O detetive Viana pegou o telefone e disse: "Eles estão planejando transportar pessoas neste navio e, com base nesta lista, sua mãe pode ser uma delas." Ele comunicou-se imediatamente com sua equipe pelo rádio, solicitando uma operação de busca no porto e informando o nome do navio de carga, dizendo que essa era agora a principal prioridade. "Precisamos encontrar o horizonte oriental e impedi-lo de partir. Notificar a guarda costeira e a patrulha portuária." Ele se virou para Eduardo e continuou: "Precisamos nos mover." Eles poderiam ter acelerado a agenda se Ronald e seu pessoal tivessem partido ontem à noite, e o navio poderia estar se preparando para partir mais cedo do que o planejado. O detetive Viana ligou novamente enquanto corriam de volta para o carro, pedindo aos policiais que verificassem Dan e o resto da família. "Precisamos garantir que sua família esteja protegida. Essas pessoas sabem que alguém está fazendo perguntas depois da sua visita ontem à noite." Eduardo estava apavorado pelo pai e pelos irmãos. Ele confessou: "Eu não pensei nisso. Eu estava tão focado em encontrar a mamãe." O detetive Viana pediu que ligassem para eles enquanto voltavam para o carro de Eduardo. "Liguei para cada pessoa separadamente e expliquei a situação. Aconselhei-as a permanecerem onde estavam e informei que os policiais chegariam para garantir suas posições." Eduardo seguiu as instruções e ligou primeiro para o pai, seguido por cada um dos irmãos, repetindo o aviso e as instruções enquanto dirigiam em direção ao porto. "Todos estão avisados", disse Eduardo ao detetive Viana enquanto se aproximavam do porto. "Mas não tenho certeza se eles realmente acreditam que haja algum perigo." Dan ficou assustado e irritado. Marcos e Letícia estavam céticos, e Aldi estava perplexo, mas todos decidiram seguir o conselho do detetive. Se Ronald e a Operação DOS forem tão perigosos quanto suspeito, eles não hesitarão em usar sua família como alavanca se sentirem encurralados, disse o detetive, sombriamente. "É melhor prevenir do que remediar." O porto apareceu, um vasto porto industrial com muitos pieres projetando-se nas águas cinzentas da baía. O detetive Viana mostrou seu distintivo ao guarda no portão principal de segurança, explicando que faziam parte de uma operação policial em andamento, e o guarda os deixou passar, indicando a direção do escritório da capitania do porto. Navios cargueiros de todos os tamanhos estavam atracados ao longo dos cais, carregando ou descarregando suas cargas, enquanto embarcações menores navegavam pelos canais entre eles. O detetive Viana abordou um policial uniformizado que parecia estar no comando da operação e perguntou: "Qual é a situação?" Vários policiais já estavam lá, trabalhando com autoridades do porto para identificar o horizonte leste. O oficial relatou, sombriamente, que o horizonte leste deixou o porto na noite passada.
A autoridade portuária concedeu o pedido de partida antecipada quase 12 horas antes do horário previsto devido a preocupações com o tempo, embora não haja grandes sistemas meteorológicos na área, de acordo com os relatórios meteorológicos. Eles sabiam, disse Eduardo, e a constatação o atingiu com força esmagadora. O detetive Viana colocou a mão firme no ombro de Eduardo e disse: "Não vamos desistir." Eles sabiam que estávamos atrás deles no momento em que perguntei sobre minha mãe ontem à noite. Notificamos a guarda costeira e os barcos de patrulha do porto estão em perseguição. Aquele navio não deve ter ido muito longe em 12 horas. "E aqui?" perguntou Eduardo, apontando para o cais. O oficial disse: "Estamos um passo à frente de vocês. Detivemos vários estivadores envolvidos na partida acelerada do Horizonte Leste, e eles estão sendo interrogados agora. Será que alguns dos homens do Ronald ainda não estão por aí?" "Muito bem", concordou o detetive Viana. "Vamos para a delegacia. Quero assistir a esses interrogatórios." O detetive Viana estava ao celular durante todo o caminho até a delegacia, organizando a investigação em andamento, recebendo atualizações a cada poucos minutos sobre a busca na Horizonte do Sul ou as medidas de segurança implementadas para proteger a família Duarte. O caminho até a delegacia foi tenso. Após um desses contatos, ele disse que os planos da guarda costeira localizaram o navio a cerca de 160 quilômetros da costa, indo para o sul, e estão enviando embarcações para interceptá-lo. Ao chegarem à delegacia, encontraram-na fervilhando de atividade. Policiais, movendo-se com determinação entre os departamentos, telefones tocando sem parar e uma sensação de urgência permeando o prédio. Eduardo apertou o volante com mais força, a mente a 1000 por hora. Será que sua mãe realmente estava naquela nave? Depois de 14 anos, estaria ele finalmente perto de encontrá-la? Ao se aproximar deles, Eduardo perguntou: "O que vocês estão fazendo aqui?" "Pensei que estivessem em casa." Para sua surpresa, toda a família estava lá, sentada na sala de espera, com Dan em sua cadeira de rodas, parecendo confuso e exausto, Elisa parada atrás dele, protetoramente, Marcos e Letícia sentados lado a lado, com os rostos numa mistura de preocupação e ceticismo, e André se remexendo nervosamente na cadeira. Marcos ficou de frente para o irmão e explicou que a polícia nos havia trazido por precaução, dizendo que seria mais fácil nos proteger em um só lugar. "Nos proteger de quê exatamente?" questionou Letícia, com os braços cruzados, em atitude defensiva. "O que você fez, Eduardo?" O detetive Viana se adiantou antes que Eduardo pudesse responder, dizendo: "Seu irmão pode ter descoberto a verdade sobre o desaparecimento da sua mãe. E essa verdade pode ser perigosa para todos vocês, antes de rapidamente informar a família sobre o que haviam descoberto." "Então você está dizendo que a mamãe não nos deixou voluntariamente?" disse Elisa com uma voz baixa e esperançosa. "Que ela foi levada, com base nas evidências que reunimos, parece que sua mãe pode ter se envolvido com uma organização criminosa comandada por Raymond Diaz e seu filho Harvey", explicou o detetive Viana, referindo-se ao armazém, à fotografia do cargueiro, aos nomes na lista e à possibilidade de Catarina ter sido forçada a trabalhar para Ronald e a Operação Diaz. "Achamos que a mamãe foi coagida a trabalhar para eles, talvez por causa de uma dívida ou algum outro tipo de pressão." "Isso não faz sentido", disse Marcos, acrescentando que a mamãe não tinha dívidas. Dan, que permanecera em silêncio até então, pigarreou. "Isso não é inteiramente verdade", murmurou gentilmente, acrescentando que papai havia lidado com todo o dinheiro naquela época. "As despesas médicas depois do meu acidente foram avassaladoras", disse Dan, com a voz tensa pelo esforço da confissão, enquanto todos os olhares se voltavam para ele, surpresos. "Nosso seguro não cobria tudo. Eu estava no hospital.
depois na reabilitação, e Catarina estava desesperada. Ela tentou obter empréstimos bancários, mas já tínhamos esgotado nosso crédito. Eduardo, que estava ajoelhado ao lado da cadeira de rodas do pai, disse: Pai, você está dizendo que a mamãe pode ter pegado dinheiro emprestado de alguém como Raymond Dias? Dan assentiu lentamente, com lágrimas nos olhos. Eu não sabia exatamente o que ela estava fazendo para nos manter à tona. Não fiz perguntas porque estava muito preocupado com minha recuperação e com a agonia para prestar atenção nela uma única vez. Apenas uma vez, dizendo que ela tinha conseguido pagar as contas. O detetive Vance puxou uma cadeira e sentou-se em frente ao Dan. Senhor Duarte, isso é crucial. Eu deveria ter feito perguntas, cerca de uma semana antes de desaparecer. Sua esposa mencionou algo estranho. Tudo o que ela fez por nós. Ela mencionou nomes. Raymond Dias, Ronald, alguém envolvido nos empréstimos? Dan balançou a cabeça. Os homens que prendemos no porto estão sendo interrogados agora, declarou o detetive Vance, dirigindo-se a toda a família. Achei que ela estivesse apenas estressada, dizendo coisas dramáticas por causa da pressão que estávamos sofrendo. Nunca imaginei. Sua voz embargou e Elisa colocou a mão em seu ombro para confortá-lo. O detetive Vance hesitou, mas Eduardo continuou firmemente. Quero falar com eles. Esperamos que possam fornecer mais informações sobre o Horizonte Leste e se sua mãe pode estar a bordo. Eduardo implorou. Por favor, fui eu quem falou com o guarda do armazém. Posso reconhecer alguém, ou eles podem me reconhecer. Isso não é um procedimento padrão. Eduardo. O detetive Vance pensou um pouco e depois concordou. Certo, mas apenas como observador. Eu falo. Eduardo o seguiu por um corredor até uma sala onde podiam observar os interrogatórios através de um espelho unidirecional. 2 policiais interrogavam um homem de meia idade, vestido com roupas de estivador, acorrentado a uma mesa. Esse não é o guarda que eu encontrei, murmurou Eduardo, examinando o homem. O detetive Vance anotou em um bloco de notas, ocasionalmente sussurrando observações sobre a linguagem corporal ou as respostas do homem. Depois de ficar evidente que não conseguiriam nada de útil com o suspeito, sugeriu que tentassem o próximo. Observaram por vários minutos, enquanto o estivador se recusava obstinadamente a fornecer qualquer informação além de seu nome e seu cargo no porto. Eduardo ficou tenso assim que viram um homem mais velho sendo interrogado na segunda sala de interrogatório. É ele, murmurou com franqueza. É o guarda do armazém, Eduardo confirmou. Tem certeza? O detetive Vance examinou o homem através do vidro. Foi ele quem me contou sobre o Ronald, disse Eduardo. Ao contrário do estivador, o guarda parecia quase à vontade, apesar da situação, respondendo às perguntas com uma calma imparcial, mas repleta de risos. O investigador comentou, pensativo. Vamos ouvir. Eduardo sussurrou. Ele está mentindo. Ele admitiu abertamente que trabalhava como segurança para Harvey Dias quando questionado sobre seu trabalho, mas negou saber qualquer coisa sobre a carga ou o destino da Horizonte do Sul. Ele estava ciente da presença da minha mãe. Eu praticamente reconheci a presença dela. O detetive Vance observou a entrevista por mais alguns minutos antes de decidir. Eduardo observou o detetive Vance entrar na sala de interrogatório, dirigir-se aos outros policiais e sentar-se em frente ao guarda. Vou entrar. Fiquem aqui e observem. Sabe, estamos vigiando aquele armazém há um tempo, declarou Vance, despreocupadamente. Mas Eduardo sabia que era um blefe. Identificamos a maioria das pessoas que estavam presas lá, incluindo Catarina Duarte. O estilo do detetive era diferente, menos combativo e mais coloquial. O detetive Vance acrescentou, sabemos que ela foi forçada a trabalhar para Dias, provavelmente por causa de um empréstimo que não conseguiu pagar. O que não sabemos é se ela ainda está viva e se está naquele navio. O rosto do guarda permaneceu inalterado, mas uma leve tensão se desenvolveu em seus ombros.
Que estranho, continuou o detetive Vance, inclinando-se um pouco para a frente, porque você parecia saber exatamente quem ela era quando o filho mencionou o nome dela ontem à noite. Não sei do que você está falando, afirmou o guarda calmamente. Um lampejo de reconhecimento cruzou o rosto do guarda, mas foi rapidamente reprimido. O detetive disse: a propósito, o filho dela está aqui. O guarda não disse nada, mas seu olhar se voltou para o espelho e ele reconheceu você instantaneamente. E deixe-me dizer, ele está bastante determinado a encontrar a mãe depois de 14 anos, acreditando que ela o abandonou, junto com sua família. Vamos alcançar aquele navio, acrescentou o detetive Vance, com o tom endurecendo. E quando o fizermos, todos a bordo começarão a falar para se salvarem. A guarda costeira já está perseguindo o navio. Vocês estão enfrentando uma pena considerável. Detetive Vance pressionado, sequestro, cárcere privado, provavelmente tráfico de pessoas. Mas se nos ajudarem agora, se nos disserem para onde aquele navio está indo e se Catarina Duarte está a bordo, posso falar bem do promotor. Ronald, Harvey Dias, eles vão acabar com vocês num piscar de olhos para reduzir as próprias penas. A compostura do guarda finalmente se desfez, e ele se mexeu na cadeira, voltando o olhar para a mesa. O guarda permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de soltar um suspiro pesado, que é o som de um homem realizando um cálculo difícil. Estou velho, murmurou finalmente. Estou doente e a prisão é apenas mais um lugar para morrer. O detetive Vance aconselhou que, antes de partir, o guarda ajudasse uma família a localizar sua mãe. Não posso te dizer para onde o navio está indo. Eu realmente não sei. Essa informação está compartimentada, mas posso te dar acesso a algo que pode ajudar. O que é isso? Tem um aplicativo, um sistema de mensagem seguro que usamos. Meu login pode ainda funcionar. Tem um rastreador GPS para o navio, imagens de câmeras de segurança a bordo. E é assim que Ronald fica de olho em tudo. O guarda pensou por um momento. Depois se inclinou para a frente e falou baixinho. O guarda assentiu lentamente, como se eu tivesse dito: vou morrer de qualquer jeito, então por que não fazer algo decente pelo menos uma vez? O detetive Vance deslizou um bloco de notas sobre a mesa e anotou os detalhes de login e todas as informações necessárias para acessá-lo. Quando o guarda começou a escrever, Eduardo sentiu uma onda de esperança diferente de tudo que sentira em 14 anos. Pela primeira vez, ele tinha uma prova tangível de que sua mãe não os havia abandonado e que talvez ainda estivesse viva. Enquanto corriam pelo corredor, o detetive Vance disse a Eduardo: vamos levar isso para a equipe técnica imediatamente. Ele saiu da sala de interrogatório com uma satisfação sombria, segurando as informações de login do guarda. Se este aplicativo funcionar como ele diz, talvez consigamos localizar a nave e até mesmo obter confirmação visual de quem está a bordo. Eles foram para uma sala onde vários policiais estavam sentados diante de terminais de computador, trabalhando com intensidade e concentração. Depois de explicar a importância das informações de login, o detetive Vance as entregou a um especialista em tecnologia, que as leu e confirmou com segurança. Precisamos acessar este aplicativo sem alertar ninguém que monitore o sistema, disse o detetive Vance. Dê-me alguns minutos e eu conseguirei configurar uma seção espelhada que não disparará nenhum alerta de segurança. Eduardo e a detetive Vance voltaram para a sala de espera, onde o restante da família Duarte ainda aguardava. À medida que se aproximavam, Eduardo pôde ver a tensão em cada rosto, a esperança lutando contra a descrença e o medo da decepção após tantos anos de resignação. Vocês descobriram alguma coisa? Perguntou Marcos, levantando-se enquanto eles entravam. Nossa equipe técnica está trabalhando nisso agora. Talvez, disse o detetive Vance, hesitante, o guarda tenha nos dado acesso a um aplicativo
que pode nos ajudar a localizar a nave e confirmar quem está a bordo. Papai acabou de nos contar sobre os custos do hospital e como mamãe estava tentando encontrar dinheiro para pagá-los. E vocês acham mesmo que mamãe pode estar viva? Questionou André, com seu rosto jovem, numa mistura de perplexidade e esperança desesperada. Que ela não nos deixou de propósito, respondeu Eduardo gentilmente. Essas organizações funcionam isolando indivíduos, continuou o detetive Vance. Faz sentido agora. Ela pode ter pegado dinheiro emprestado do Departamento de Assuntos Internos. Não conseguiu pagar e eles a forçaram a trabalhar para eles. Mas por 14 anos, protestou Lear, seu ceticismo habitual abalado pela incerteza, sem qualquer contato. Se Catarina achasse que entrar em contato com você o colocaria em perigo, ela poderia ter ficado longe para mantê-lo seguro. Eles separam famílias e usam compulsão e ameaças para manter o controle. Dan estendeu a mão para pegar a de Eduardo, com os olhos marejados. Eduardo apertou a mão do pai e o tranquilizou. Nenhum de nós sabia. Pai, eu deveria saber, murmurou. Todos esses anos, pensei que ela tinha nos abandonado porque eu estava quebrado, porque não conseguia mais cuidar da nossa família. Mas vamos encontrá-la agora, vamos trazê-la para casa. O telefone do detetive Vance tocou, cortando o momento emocional, e ele ouviu rapidamente antes de responder. Já estamos indo. Ele se virou para a família e disse: a equipe técnica acessou o aplicativo e quer que todos nós estejamos no laboratório de informática imediatamente. Todos foram juntos pelo corredor, com Marcos empurrando a cadeira de rodas de Dan e Elisa e Letícia, caminhando atrás do pai de maneira protetora e encorajadora. O laboratório de informática era uma sala grande, cheia de monitores, servidores e equipamentos técnicos. O especialista que trabalhava no aplicativo os chamou para uma estação de trabalho central, onde uma tela grande exibia o que parecia ser um mapa, com um ponto piscante movendo-se lentamente por uma extensão azul. André permaneceu perto de Eduardo, ocasionalmente olhando para o irmão mais velho com um respeito renovado. O especialista apontou para o ponto e declarou: esse é o horizonte leste. Já repassamos essas coordenadas para a guarda costeira. O rastreador GPS indica que está a cerca de 190 quilômetros da costa e na direção sul-sudeste. O detetive Vance perguntou: você consegue acessar as câmeras de segurança? O especialista aprovou e digitou rapidamente. O aplicativo restringiu o acesso a alguns feeds de segurança, principalmente em áreas de trabalho e não em espaços privados. Os telões se dividiam em várias telas menores, cada uma representando uma parte diferente do navio. A maioria mostrava porões de carga, corredores ou áreas mecânicas, mas algumas mostravam o que pareciam salas de trabalho improvisadas, com a maioria mulheres sentadas em mesas ou terminais de computador. Atualmente, estou navegando por elas. Você pode ampliar essa? Exclamou Eduardo abruptamente, apontando para um dos vídeos. O especialista ampliou o vídeo selecionado para cobrir a tela, revelando uma sala cheia de mulheres trabalhando em computadores com os rostos parcialmente virados para longe da câmera. Eduardo perguntou, com o coração disparado: você pode dar zoom naquela mulher lá atrás? A família Duarte esperou enquanto a imagem aumentava e era aprimorada. Ela era 14 anos mais velha do que se lembravam. Seu rosto estava mais magro. Seu cabelo estava com mechas grisalhas, mas não havia como confundir a mulher atrás do computador. Dan estende a palma trêmula em direção à tela, como se tentasse tocar a esposa do outro lado dos quilômetros que os separam. Catarina, murmurei entrecortado. Mãe, gemeu Elisa, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Temos a confirmação visível de pelo menos uma vítima de sequestro a bordo. Repito, prova visual de Catarina Duarte, desaparecida há 14 anos. O detetive Vance imediatamente pegou seu telefone e repassou a confirmação às forças da guarda costeira que perseguiam o navio.
Há outras possíveis vítimas a bordo, portanto, prossiga com extrema cautela. Ele se voltou para a família Duarte e disse que a guarda costeira deveria parar o navio. Teremos que manter silêncio sobre isso para não notificar nenhum membro da tripulação que possa estar ouvindo as conversas. Mas eles protegerão a nave e evacuarão todos a bordo em segurança. Então, o que fazemos agora? Questionou Marcos. O detetive Vance simplesmente respondeu: estamos esperando e nos preparando para o retorno de sua mãe. Dan sentou-se silenciosamente em sua cadeira de rodas, com lágrimas ocasionalmente escorrendo pelo rosto, enquanto olhava para a foto de sua esposa, seu ceticismo anterior se dissolvendo completamente diante da prova incontestável de que sua mãe estava viva. André alternava entre sentar-se ao lado do pai e juntar-se a Eduardo, que permanecia resolutamente ao lado do monitor principal, recusando-se a desviar o olhar por mais de alguns segundos. Elisa e Letícia se aconchegavam, às vezes sussurrando, às vezes apenas de mãos dadas em apoio silencioso. Marcos andava de um lado para o outro na sala, sua natureza prática buscando uma válvula de escape no movimento. Quando estavam um pouco afastados, Eduardo comentou gentilmente com o detetive Vance: eu sabia, todos esses anos, eu sabia que ela nunca nos deixaria voluntariamente. Você nunca desistiu dela, observou o detetive. Ela foi quem nunca desistiu de nós. Eduardo se lembrava dele. E ela sobreviveu a tudo o que lhe aconteceu. Não importa o que lhe fizeram. Esse tipo de fé é incomum. Ela viveu por 14 anos. No silêncio daquele momento, cercado pelas provas da sobrevivência da mãe, Eduardo percebeu algo profundo sobre a natureza dos laços familiares. Fé era mais do que simplesmente acreditar sem evidências. Era apegar-se à verdade quando tudo ao seu redor apontava para o contrário. À beira do reencontro, Eduardo percebeu que coragem não era encarar perigos externos, mas sim encarar o medo da própria esperança, a vulnerabilidade aterrorizante de acreditar que coisas quebradas poderiam se refazer. Sua família estava destruída havia 14 anos pelo abandono, com cada membro construindo sua própria armadura para se proteger da dor. Eles enfrentariam juntos quaisquer desafios que os aguardassem naquele cargueiro, não como pedaços de uma família desfeita, mas como o que sempre foram sob as cicatrizes e o silêncio, uma constelação de vidas unidas por um fio inquebrável de amor, que nem o tempo nem a distância poderiam separar. Sua mãe sofreu o cativeiro para protegê-los, e agora eles enfrentariam o desconhecido para trazê-la de volta para casa.